A segunda pergunta é uma boa pergunta. Pedro foi o primeiro Papa? Né? Bom, para começo de conversa, o primeiro Papa foi no ano de 537, né? Foi instituído um líder, né? A Igreja Católica, ela começou mais ou menos ali, ela não começou, a Igreja Católica, ela no quarto século, né? Mais ou menos, que ela foi tendo uma transição. A Igreja cristã foi virando, né? Romana, né? Então, a Igreja Católica, durante o quarto século, ela, né, foi se apossando da Igreja cristã. Então, quem tomava conta da igreja eram os bispos. E os bispos, né, eram vários bispos, não existia assim um cabeça assim que mandava muito, entendeu? Eram os bispos que mandavam, né? Aí no ano 537 foi que instituíram, né, o primeiro Papa com esse nome Papa, e ele se transformou num líder máximo da igreja. Tá, foi ali, né? Então, Pedro não era um Papa. Também tem uma coisa, o Papa, você sabe que a igreja, o Papa não pode casar, e Pedro era casado, a Bíblia é bem clara, Pedro era casado. E também, você sabe, segundo a Igreja Católica, né? Segundo a Igreja Católica, o Papa também é infalível, né? Lógico que os papas não são, mas segundo a Igreja Católica, o Papa tinha que ser infalível. E o Pedro falhou aqui várias vezes, né? Várias, e coisas gravíssimas, né? Embora ele era um grande homem de Deus, morreu crucificado de cabeça para baixo por amar a Deus, por amar a palavra. Se me botar para lavar os pés de Pedro, se Pedro tivesse aqui ainda vivo e me botasse para lavar os pés dele, seria uma desonra muito grande para Pedro, eu lavar os pés dele, porque não sou digno de lavar os pés dele, né? Não estamos aqui querendo desqualificar Pedro em hipótese alguma, entendeu? Mas a questão é que Pedro é um ser humano igual a nós, né? Então, agora, Pedro, a igreja foi edificada sobre Pedro, né? Mas espera aí, você já viu, por que a Fundação Ayrton Senna, você sabe que tem uma Fundação Ayrton Senna, não sabe? Por que ela chama Fundação Ayrton Senna? Por um acaso você consegue saber por quê? Ou precisa consultar o Google, alguma coisa, entendeu? Ela se chama Fundação Ayrton Senna porque foi fundada pelo Ayrton Senna. Mas mas era só o que faltava. A Fundação Ayrton Senna se chamar Fundação Nelson Piquet. Mas quem fundou isso aqui? Foi o Ayrton Senna. Mas como é que ela se chama? Se chama Fundação Nelson Piquet. Você já viu isso? Então a igreja cristã, se fosse Pedro que tivesse fundado, ela tinha que se chamar Igreja Pedrina, e não igreja. Mas a igreja cristã foi fundada por Pedro, seria o mesmo que dizer que a Fundação Ayrton Senna, quem fundou foi o Nelson Piquet. Você consegue compreender como algumas coisas são tão assim, né? O diabo cega mesmo, a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento daqueles que teimam. A pessoa que é teimosa, não quer crer, o diabo cega mesmo, né? Mas vamos ler aqui o texto. Baseado nisso daqui é que muitos creem, né? Que os católicos principalmente, lógico, né? Mateus 16, de 16 a 18. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aqui foi uma revelação que, né, Pedro teve de que Jesus era o Cristo, era o Messias, né? Versículo 17. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjona. Simão Barjona é Pedro, é a mesma pessoa. Porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, nós temos que admitir também que se você ler um texto desse isolado, o que ele parece estar dizendo? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra ela. Se a gente lê esse texto só isolado, sem estudar a Bíblia, ele parece estar dizendo que a igreja foi edificada sobre Pedro mesmo. Mas a questão é que nós não podemos ler um texto isolado sem estudar a Bíblia, assim não dá. Então, o que significa isso aqui? Quando ele diz Pedro, Pedro, em primeiro lugar, Pedro, na língua original grego que foi escrita a Bíblia, Pedro é Petros.
E Petros é uma pedra, mas é um tipo de pedra, né? Petros é uma pedra, mas é um tipo de pedra, é uma pedra pequena ou uma lasca de pedra, entendeu? E aí ele diz assim: tu és Petros, quer dizer, tu és uma lasca de pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, sobre a pedra grande, que é Jesus, entendeu? Sobre a pedra grande. Né? Mas também nós podemos dizer que a igreja está edificada sobre a revelação de que Pedro teve, que Jesus era o Messias, que Jesus era a pedra angular também. Também é correto dizer. A igreja está sendo edificada sobre a revelação nesse contexto aqui. Né? Mas de maneira geral, a igreja é edificada sobre a pedra grande. Né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Contra a igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, não é contra Pedro, né? E contra Pedro também, porque Pedro também faz parte da igreja, né? Tá certo? Mas aí olha o que foi, se Pedro fosse o fundador da igreja, a igreja tinha caído já, mas 10 minutos depois, 3, 4 versículos depois, o que nós lemos? Nós lemos o 16, o Mateus 16, do 16 ao 18. Agora, 4 versículos depois, no mesmo capítulo, ainda em Mateus, 4, 5 versículos depois, olha o que a palavra diz. Mateus 16, 22 e 23. Olha o que diz a palavra. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Que pedra é essa pedra? Primeiro, o próprio Pedro, lá na carta, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, tem a carta que Pedro escreveu. Tem, né, 2, né, mas a primeira carta de Pedro, né, ela a primeira carta de Pedro, ela diz que Pedro, melhor dizendo, Pedro, ele disse que nós todos somos pedras. Todo aquele que se arrepende, todo nascido de novo, ele é uma pedra. Então não é só Pedro que é uma lasca de pedra. Nós também somos uma lasca de pedra. Nós também somos uma pedrinha pequena que saiu da onde? Daquela pedra grande. E a igreja está edificada qual pedra? Na pedra grande. A pedra pequena, o que é a pedra pequena? A pedra pequena é tropeço, irmão. Pedrinha pequena na estrada é para você tropeçar. A pedra pequena é tropeço. Tanto Pedro como nós somos pedra de tropeço. Quem que gritou lá? Jesus. Embora aqueles nem todos eram cristãos, né? A maioria não era cristão. Mas quem que gritou lá? Não. Barrabás. Tira. Né? Crucifica Jesus e liberta Barrabás. Então, nós, na verdade, se deixar nós por conta, eu creio que eu não sou pedra de tropeço, porque Jesus está fazendo uma obra na minha vida. Amém? Você pensa assim também na sua? Então eu creio que você já não é mais pedra de tropeço, porque Jesus está fazendo uma obra na sua vida. Mas larga eu sozinho para ver. Larga você sozinho 1 minuto para ver se Deus... o que foi que o pastor falou aqui no início? O que ele falou? Se você pudesse perder a salvação, rapidinho você já perdia. A hora que você saísse daqui, ou muitos iam perder antes de sair. Entendeu? Se Deus largar a gente por nossa conta, nós somos pedra de tropeço. E o que aconteceu com Pedro aqui? Pedro foi pedra de tropeço. Irmãos, 2 minutos depois, no quinto, 2 versículos para frente, 3 versículos para frente, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Olha que coisa. Entendeu? Então, irmãos, né, Pedro não foi o primeiro papa e nem foi o fundador da igreja. Na verdade, são 2 perguntas em uma. Não foi o primeiro papa e nem foi o fundador da igreja. O fundador da igreja cristã foi Cristo. Ele é a pedra grande, ele é a pedra angular. Ele é o que sustenta toda a igreja. Ele é o alicerce. Agora, só para completar, você sabe, isso aqui, passando alguns dias, passado alguns dias ou meses, não foi muito tempo não.
Ainda teve aquele dia que ele negou Jesus 3 vezes, viu? Quer dizer, a igreja, se fosse fundada em Pedro, já tinha caído, né? Já tinha derrubado. Então, mas temos que lembrar que o nosso objetivo aqui não é denigrir a imagem de Pedro, não. Pedro é uma pessoa maravilhosa, como eu disse, que não sou digno nem de lavar os pés. Grande homem de Deus, né? Que foi crucificado de cabeça para baixo a pedido dele. Falou que lá tinha direito, quando ia morrer, eles iam matar um cristão lá por ser cristão, tinha direito de fazer o último pedido. O último pedido de Pedro foi esse: quero ser crucificado cabeça para baixo, para não me confundirem com o Senhor e Mestre, porque eu não sou digno. Entendeu? Ele pediu para ser, quantos, você fosse, o último pedido, dizia pedir, cuida da minha mãe, não sei fazer o quê. Pedro falou, me crucifica cabeça para baixo, porque já tinham falado que ele ia ser morto na cruz, né? Então falou de cabeça para baixo, para não ser confundido com o meu Senhor, porque eu não sou digno de ser confundido com o meu Senhor. Olha, então, veja bem, aqui nós não estamos aqui para falar mal de Pedro, nós estamos dizendo que Pedro é homem, só. E a igreja foi fundada em Deus, em Cristo Jesus, que é Deus, que veio à terra e se fez homem. Amém? Glória a Deus. Né? E vamos para outra pergunta, então.